Beleza. Bom, Marcelo, gente, nós falamos aí na última aula em fármacos agonistas e antagonistas, ok? O agonista, quero reforçar para vocês, é todo fármaco que se liga ao receptor, né, e consegue ativar esse receptor. Então, ele vai promover a resposta tecidual. O agonista, ele tem alta especificidade e afinidade. Então, especificidade e afinidade é aquilo que eu disse na última aula, né? A chave na fechadura, né? Ela encaixa e ela vira. E a atividade intrínseca é que nós comentamos, tá bem? Que é a capacidade que o fármaco tem de se ligar ao receptor e produzir resposta, né? Produzir efeito. Esse efeito, tá? Então, essa eficácia ou essa atividade intrínseca, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Lembrando que tudo isso é teórico, né? Quando a eficácia ou atividade intrínseca é total, qual que é o efeito desse fármaco, em termos de porcentagem? Gente, vamos Pode acompanhando. repetir, por favor, professor? Oi? Pode repetir, por favor? Quando a atividade intrínseca de um fármaco é total, ou seja, efeito máximo. Quantos por cento de efeito que ele tem? 100. 100%. Se a atividade intrínseca dele for parcial, quantos por De cento? 1 a 99%. De 1 a 90. Perfeito. É isso daí. Ok? Perfeito. Antagonista. Antagonista é o fármaco que se liga ao receptor sem ativação do receptor, ou impede a ligação do agonista. Então, ele não vai ter efeito, ele não vai ter atividade intrínseca. A atividade intrínseca dele é nula, eficácia zero, né? Agora, esse antagonista, ele também pode ter o quê? Alta especificidade e afinidade. Para ele bloquear um receptor, ele também precisa se ligar ao receptor. Então, ele vai lá e se liga ao receptor. Só que ele não tem atividade intrínseca, ele não tem eficácia, ele não produz a resposta tecidual. Beleza? Gente, o restante, né? Isso aí a gente já não precisa, tá? É muito decoreba, tá? Que a gente não vai ficar enchendo a cabeça de vocês com coisa que não tem muito interesse na prática, né? Então, esse quadro aqui, só para a gente refletir mais um pouquinho. A atividade intrínseca máxima, então eu tenho um fármaco que vai chegar ao efeito 100%. A atividade intrínseca parcial é quando o fármaco ele chega de 1 a 99. Então, esse fármaco aqui, ele é um agonista total ou pleno, enquanto o fármaco B e o fármaco C são fármacos agonistas parciais. Ok?
Tudo bem? E lembrando também que um agonista, né, é total ou pleno, que tem uma resposta máxima, tá? Pode ter alto risco também de intoxicação. Muito bem. Desse daqui eu acho que só isso. Agora eu quero falar de uma coisinha com vocês. Eu quero falar de dessensibilização e taquifilaxia. Dessensibilização e depois a gente vai falar também da sensibilização. Vamos lá. Dessensibilização e taquifilaxia são sinônimos para descrever a diminuição gradual de um fármaco que está sendo administrado de forma contínua ou repetida. Esse fenômeno pode desenvolver em poucos minutos, horas, dias, semana. O que é isso, gente? Eu vou tentar explicar para vocês. Quando eu estou fazendo uso de algum fármaco, tá? Estou fazendo uso constante, estou fazendo uso crônico, esse fármaco está se ligando constantemente num tipo de receptor, tá? Quando esse receptor ele é continuamente estimulado, tá? O número de receptores eles começam a diminuir. Eu começo a perder receptor. Essa perda de receptor vai refletir também numa diminuição de efeito do fármaco, porque ele não tem aonde se ligar. Então, isso eu chamo de dessensibilização, quando eu perco o receptor. E quando eu perco o efeito do fármaco, eu chamo de taquifilaxia. Então, vamos lá. Dessensibilização é quando o receptor está constantemente sendo estimulado e o nosso organismo começa a reduzir o número de receptor. Eu diminuo o número. Isso é dessensibilização. Ok? Agora, automaticamente, o fármaco vai perder efeito. Então, quando o fármaco perde efeito, eu chamo isso de taquifilaxia. Tá entendido isso, gente? Então, professor, taquifilaxia é uma consequência da dessensibilização? Normalmente, sim. Ok. Normalmente, sim. A gente vai ver que nem sempre, né, é através da dessensibilização, mas normalmente, sim. Ok? Então, vamos supor, dessensibilização de receptores. Então, é a diminuição gradual do efeito de um fármaco quando administrado de modo contínuo ou repetidamente. Então, veja aqui, eu tinha quantos? 3 receptores, tá? Eu estou usando aqui um fármaco. Então, eles estão estimulando continuamente esses receptores. Com o tempo, sumiu, eu perdi o receptor, tá? Então, isso é dessensibilização. Ok? Isso é dessensibilização. Os mecanismos de dessensibilização. Os mecanismos que podem desencadear esse fenômeno, tá? São vários. A gente não vai ficar perdendo tempo, tá? Em falar de cada um deles. Isso é muito teórico.
Mas tem alteração de receptor, perda de receptor, depressão de mediador, aumento gradual de metabol, enfim, existem vários tipos. Mas em si, eu quero que vocês entendam que a dessensibilização é a redução do número de receptor que, consequentemente, vai reduzir efeito, vai provocar taquifilaxia. Beleza? Gente, esses tipos aqui, eu não quero perder tempo, tá? A gente não vai ficar perdendo tempo. O que interessa é saber a definição disso. Agora, do mesmo jeito que eu tenho a dessensibilização, eu também tenho a sensibilização. Tá? Eu tenho as duas coisas. A dessensibilização é quando eu perco o receptor. E a sensibilização é quando eu tenho aumento do receptor. Devido o quê? Devido à inibição crônica por antagonistas. Então, aqui, eu estou usando, tá? Eu tenho os receptores e eu estou usando agora um antagonista. Veja que aqui em cima eu estou usando um agonista, tá estimulando. Estimulando, eu perco. Aqui eu estou usando um antagonista, estou bloqueando, ó. O mediador, ele não consegue se ligar, porque o receptor está bloqueado. Quando eu tenho um antagonista em ação, e eu perco o efeito fisiológico, né, de um mediador, um receptor, o nosso organismo, ele tenta corrigir aquele efeito. E ele corrige como? Aumentando o número de receptores. Tá? Eu tinha 3, agora eu tenho o quê? 5. Tá? Então, isso aqui é sensibilização. Tudo bem, gente? Entendido o que é dessensibilização e o que é sensibilização? Beleza? Bom, alvos moleculares para ação de drogas. Gente, o fármaco, como eu já falei para vocês, ele precisa se ligar a um alvo, né? As proteínas são alvos primários, fatores que interferem na interação fármaco-receptor, a natureza de sítio. Existem várias teorias. O que a gente vai direto ao assunto é alvo de ligação. A gente chama de proteínas, né? São os nossos alvos. Os alvos, tá, que nós conhecemos, já descobriram muito deles, já conseguiram marcar esses alvos, né? São os receptores. Então, temos muitos tipos de receptores, que são alvos farmacológicos, onde fármacos irão se ligar. Agora, o fármaco, ele não precisa, ele pode não apenas se ligar a receptor, ele pode também se ligar a enzimas. Então, enzimas como sendo alvos. O fármaco pode se ligar a canais iônicos. Então, os canais iônicos como alvos. Proteínas carreadoras. Enfim, tudo isso pode servir de alvos para os nossos fármacos. O mais comum que nós temos é receptor, enzimas e canais iônicos. É o que a grande maioria dos nossos fármacos vão trabalhar, né? Como, por exemplo, você usa um descongestionante nasal, que é um exemplo mais simples,
ele vai se ligar a um receptor alfa nos vasos da mucosa. Então, o alfa é um receptor, é um alvo. O captopril, que a grande maioria também já ouviu falar, né? Que é um antihipertensivo, é um IECA. O que é IECA? Inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então, o captopril tem como alvo enzima. Né? Tem um outro antihipertensivo, o amlodipina, a nifedipina, são antagonistas do canal de cálcio. O alvo dele, o que é? É o canal de cálcio. O anestésico, tá? É que o dentista certo, aplica. Qual que é o alvo dele? É o canal de sódio, para bloquear a despolarização e não conduzir dor. Então, os fármacos têm os seus alvos. Tá? E proteína é carreadora, eu não lembro, gente. Me desculpem. Então, o alvo de ação, né? Enzima, canais iônicos, receptores, moléculas transportadoras, tá? Que tem a utilidade terapêutica, experimental, exerce assim, bom, tudo bem. Fármacos que interagem com enzimas. Então, aí, aqui, inibição da enzima. Aqui, droga ativa, droga normal, isso aqui não tem nada a ver. Aqui é um outro exemplo, tá? Eu falei do captopril, e aqui o exemplo está falando da aspirina, de um fármaco que é bastante utilizado aí também em hospitalar, que é a neostigmina. A aspirina e todos os anti-inflamatórios não hormonais, o alvo deles também é enzima, que é a enzima ciclooxigenase. Vocês devem ter visto isso, não sei se já tiveram em patologia, a inflamação, né? Você vê que a ciclox é a produtora de prostaglandinas, né? Aqui é o captopril, né? Que eu falei para vocês, inibindo a enzima ECA, e aí você não tem a formação da angio-2. Então, são exemplo. As estatinas, né? A simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, o alvo deles também é enzima, HMGA-CoA, né? É ela que vai participar da síntese de colesterol. Então, as estatinas inibem a enzima HMGA-CoA. Aqui, os anti-inflamatórios que eu falei, né, que inibe a COX, situação, exemplo. Gente, os receptores, como eu falei para vocês, são alvos mais comuns de fármaco, né? E o número de receptores expresso que eu digo está presente, né, no nosso corpo, vai depender de idade, vai depender do estado de saúde, genética, né? Por exemplo, a gente vai, na próxima aula, já começar a falar em classes farmacológicas. A gente vai começar falando de sistema nervoso autônomo. A gente vai falar de simpático e de parasimpático. E o simpático, nós temos dois receptores importantes, o alfa e o beta. E a gente vai ver que, enquanto jovens,
há um predomínio de receptor beta. À medida que você vai envelhecendo, tá? O beta vai diminuindo e o alfa vai predominando. Então, a idade também pode interferir aí no número de receptores. Estado de saúde, genética, tá? Então, isso aí pode ser variável. E é por isso que, muitas vezes, o efeito final de algum fármaco pode ser diferente de um paciente para outro. Ok? Receptores. Aqui, fármaco se interfere com os canais iônicos, né? Então, se você tem um canal, ele vai lá, ele pode bloquear aqui o canal. Então, aquilo que eu disse, né, o bloqueador do canal de cálcio para o antihipertensivo, o bloqueador do canal de sódio para o anestésico, né? É local. E também tem os moduladores, né, que se ligam a proteínas do canal. No caso, vamos supor, o diazepam, o lorazepam, né, esses benzodiazepínicos, eles se ligam a sítios acessórios, tá, de canais. E o sítio acessório que se liga é o sítio do receptor GABA, aumentando a permeabilidade do canal de cloro. Isso aí tudo a gente vai falar depois, tá, gente? Não se preocupem com isso. Então, aqui os anestésicos, que eu falei, bloqueando a entrada de sódio, é só exemplo. Molécula transportadora, que é simpático e é simpático. A gente vai falar disso na nossa próxima aula, tá? Muito bem. Então, aqui a gente já foi falando, né, um pouco, tá, sobre os tipos de receptores. Eu também tenho receptores acoplados a canais iônicos, eu tenho receptores acoplados à proteína G, eu tenho receptores ligados à quinase, e eu tenho receptores nucleares. Esses receptores nucleares, a gente prefere chamá-lo hoje de receptor intracelular, tá? Receptor intracelular. Veja que são vários tipos de receptores, mas tudo é receptor, tudo é alvo, tá? Só que, gente, dependendo do tipo de receptor, eu vou ter um tipo de efeito. O efeito pode ser muito rápido, o efeito pode ser um pouquinho rápido, o efeito pode ser menos rápido e o efeito pode ser lento. Então, tudo vai depender do tipo do receptor. Receptor acoplado ao canal. O canal é um que possui um sítio de ligação, né? O receptor, que normalmente está no extracelular. Então, esse canal, esse tipo de receptor, ele está em sinapse de neurônios, escala e tempo de ação. A ação dele é muito rápida. Olha, milissegundos, tá? Então, a resposta que eu tenho, o efeito da ligação a esse tipo de receptor é muito rápida, tá? São também chamados de inotrópicos, tá? Então, o receptor acoplado a canal iônico, a resposta é muito rápida, milissegundos, tá? Então, tá aqui o receptor, tá? E os sítios que vão se ligar. Muito bem. Aqui também não interessa.
Só exemplos. Receptor acoplado a uma proteína G. Gente, esse tipo de receptor, que é bastante comum, tá? O receptor, ele está junto com a proteína, que a gente chama de proteína G, também chamados de receptores metabotrópicos. Não se preocupe com esses nomes. A proteína G, tá? É uma proteína intermediária que coordenam a transdução de sinal entre o receptor e o local de ação. Possui afinidade para a interação do GDP e GTP. Constituído por 3 subunidades, possui porção. Isso aqui também não interessa para nós. O que vai interessar aqui, que eu quero que vocês entendam? Deixa eu ver aqui. Nossa, tá difícil para achar o exemplo que eu quero aqui. Esse aqui acho que é o mais fácil. Não, esse aqui. É o seguinte, vamos lá. O receptor, ele está acoplado a uma proteína G, tá? Então, esse daqui é o receptor, isso daqui é a proteína, tá? A proteína G. Quando o fármaco se liga ao receptor, ele vai automaticamente ativar a proteína G, e a proteína G ativada, ela vai ativar algum sistema de enzima. E esse sistema de enzima vai produzir um componente que a gente chama de segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro é que vai ser o responsável pelo efeito clínico, o efeito fisiológico. Então, vamos lá. A proteína G está junto ao receptor. O fármaco se liga ao receptor, ativa a proteína G. A proteína G ativada vai estimular um sistema de enzima que vai produzir um componente. E esse componente é que vai exercer um tipo de efeito. Exemplo. No nosso músculo liso bronquiolar, tem um receptor que faz broncodilatação. É o beta 2. Esse beta 2, ele está acoplado a uma proteína G. Muito bem. Quando o asmático aí, né, quem tem asma, tal, faz uso do fármaco, esse fármaco vai lá para os seus brônquios, se liga ao beta 2. Quando ele ligar ao beta 2, ele vai fazer com que esse beta 2 e o fármaco ative a proteína G. Essa proteína G ativada, ela vai ativar uma enzima que é adenilciclase. Ela ativa a adenilciclase. Com a ativação da adenilciclase, eu vou ter o aumento de AMPC. Quando eu aumento o AMPC no músculo liso bronquiolar, eu inibo a liberação de cálcio. Sem cálcio, o que o músculo faz? Não consegue contrair. Relaxa
E aí Relaxa. eu tenho a broncodilatação. Veja, então, o fármaco para provocar a broncodilatação, ele teve que se ligar ao receptor, o receptor ativou a proteína ativada ativou a adenociclase, que aumentou o AMP, que reduziu o cálcio e que relaxou o seu músculo. Por isso que esses fármacos levam um tempinho para provocar broncodilatação. E essa transdução toda de sinal leva tempo. Você leva aí pelo menos uns 3 minutos, 4 minutos para você começar a perceber o efeito. Enquanto que o receptor ligado ao canal iônico, o efeito é pumba. Aqui não, aqui é mais lento. Tá dando para perceber, gente, a diferença? Sim. Professor, essa proteína G, ela está mais localizada em algum lugar do organismo ou de maneira sistêmica? É sistêmico. Está em vários lugares. Ok. Professor, Oi. que vergonha. Eu não vou mentir, eu não entendi essa parte, não. O quê? A transdução? Esse slide. Hã? Esse slide. Então, esquece o slide. Oh, meu Deus. Esquece ele. Tá? Gente, só um pouquinho. Eu vou. Não está funcionando esse ar. Um calor, que Deus me livre. Agora vai. Ai, suando. Calor aqui. Fechado. João, é você, né? É que falou, né? João Vitor. Sempre sou eu, professor. Não se acanhe. Vamos lá. Nós estamos falando de receptor. Ok? Então, nós comentamos que tem 2 tipos, que são os mais importantes. Um receptor que está junto com um canal iônico, ou seja, um canal que passa um sódio, passa cloro, passa cálcio, certo? Uhum. O receptor que está acoplado ao canal, quando você usa um fármaco que se liga a esse receptor, ele bloqueia ou ele abre esse canal, o efeito fisiológico ou o efeito do fármaco é de imediato. O efeito é ultra rápido. Você sente isso em milissegundos. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Essa é a forma mais simples que o fármaco tem de agir, ligando a um receptor acoplado a um canal. Bom, mas nós temos também receptores que a gente chama receptor acoplado à proteína G. Tá? É um receptor, tá, que está a membrana celular junto com essa proteína. Só que quando o fármaco se liga a esse receptor, para produzir o efeito, esse receptor ele vai precisar estimular a proteína G
essa proteína G vai precisar estimular alguma enzima que vai sintetizar alguma substância e o aumento dessa substância vai produzir algum efeito. Então, veja, existem várias etapas. E essas etapas é que chamamos de transdução de sinal. Então, veja, é da hora que o fármaco se ligou ao receptor até eu ter o efeito, ocorreu o quê? Vários mecanismos. Sim. Várias reações. E isso é que eu chamo de transdução de sinal. Certo? Tudo isso é para explicar que o efeito desse receptor, ele não é tão rápido. É assim, ele leva alguns minutos para fazer isso. Certo? Então, a resposta desse fármaco leva um tempinho. Tá, por quê? Porque precisa de vários efeitos para chegar no efeito clínico final. O exemplo que eu dei é o músculo liso, os nossos brônquios. Nós temos lá receptor beta-2, que está acoplado a uma proteína G. Ok? Quando o asmático faz uso do fármaco, inala lá o agonista beta-2, a bombinha, aquele fármaco vai entrar lá, vai se ligar ao receptor. Quando ele se liga ao receptor, o receptor ativa a proteína G. A proteína G ativa a adenilciclase. A adenilciclase sintetiza a AMP. Aumentando o AMP no músculo liso, eu inibo a liberação de cálcio. Sem cálcio, o músculo liso, ele não contrai, ele perde a contratilidade, ele relaxa. Daí que eu vou ter broncodilatação. Ai, que mágico. Entendi, agora eu entendi. Beleza? Beleza. Isso. No caso, a proteína G, então, ela é só uma proteína que serve aí no intermediário desse ciclo, né? Exatamente. Para estimular a formação de uma substância que a gente chama de segundo mensageiro. Que no caso aqui... Oi? A proteína, que é o segundo mensageiro? Não. Ela serve de intermediário para produzir o segundo mensageiro. Ah, que é a substância. Desculpa. E que nesse caso aqui nosso é o AMP. É o segundo mensageiro. Entendi. No caso, só uma coisa que eu fiquei na dúvida. O receptor, ele vai estar ligado direto na proteína ou ele também vai estar ligado ao canal de cálcio, que vai estar ligado à proteína? Não. O canal iônico, foi mal. Nesse caso, ele não está a canal iônico, ele está a proteína. Outros receptores é que estão em canal. Esse daí não. Mas no caso desses outros que estão ligados no canal, eles agem diretamente no canal, né? Diretamente. Ou abrindo, ou inibindo, ou exatamente. Bloqueando, tá. Exatamente. Então, e essa proteína G a gente encontra dentro da célula? Dentro da célula. A membrana da célula, para ser mais... Na membrana? Isso. Ah, tá. Tá, agora eu me localizei. Desculpa ter interrompido a aula, professor. Imagine, que é isso. Tudo bem? Sim, tudo bem. Beleza. E aí, desse mesmo modo, não
Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui. Desse mesmo modo, né, que eu falei, adenilciclase, MP, tá? Existem outros, tá? A fosfolipase, enfim, existem outros mensageiros. Mas o que eu quero falar é só que existe, né, o alvo, né, o receptor acoplado à proteína G, tá? Sistema adenilciclase, que é esse que eu falei agora para vocês, né? Transporte de íons, modula canal, é só isso daí. Não interessa. Gente, a hora que vocês forem ver isso, esquecem tudo isso, tá, gente? Vai só no que eu disse para vocês, tá? Não perca tempo com essas coisas aqui, não, que isso aqui vocês vão ficar doidinho, tá? E não interessa nada, tá bom? Nem a quinase, tá? Eu nem vou perder tempo com ela, com vocês, tá? Esse tipo de receptor é o receptor de insulina, tá? Que é ligado a uma quinase. Então, ele é um pouco mais lento ainda que o acoplado à proteína. E aqui, ó, a transdução dele é longa, demora, então isso não interessa. E o outro receptor, tá, que é o receptor nuclear, que eu falei para vocês que a gente chama hoje de receptores intracelulares. É mais específico isso, né? Intracelular. Gente, receptores intracelulares são alvos principalmente de hormônios, tá? É hormônio? É, então o alvo dele é receptor intracelular, tá? O caso de hormônios esteroides, o hormônio tiroidiano, a vitamina D, que é considerada um hormônio, né, por se ligar a receptores próprios, tá? Então, são receptores intracelulares, ou tá o núcleo, ou tá o citosol. E regulam o quê? A transcrição gênica. Então, veja, esses receptores, tá? Eles vão se ligar a receptores que vão regular a transcrição gênica. A transcrição gênica, gente, não é coisa que faz na hora. Então, a resposta desses receptores, tá? Em escala e de tempo, leva horas ou até dias para acontecer, tá? Então, a ação desses fármacos, desses hormônios, leva tempo, tá? É porque eles têm que chegar até a célula, se ligar ao receptor que está dentro da célula, e aí vão interferir na transcrição gênica. E aí vai levar horas ou até dias para surgir o efeito. Ok? O caso dos anti-inflamatórios hormonais, os corticoides, eles agem, né, em receptores intracelulares, hormonais. A resposta dele é mais lenta. Ah, mas por que eu tomo uma dexametasona, né, e o efeito é rápido na alergia? Porque esse efeito, na alergia, ele não está agindo na transcrição gênica, ele está agindo a nível periférico como antihistamínico, tá? Ele está bloqueando a liberação de histamina. Então, ele tem uma ação, amém? Tá? Independente de receptor, ok? Mas a grande maioria dos hormônios agem em receptores intracelulares e são dependentes da transcrição gênica, e isso leva tempo. Ok? Aqui, então, é só um exemplo, né? Receptor, vai lá para o núcleo, e aí vai interferir a transcrição gênica. Então, veja, esteroide liga
ao receptor, a mudança na conformação, formação de dímeros, dímeros ligam a sequência específica de DNA, aumenta a atividade deles, e aí vai, até você conseguir chegar lá. Aqui, o glicocorticoide que eu falei, né, que é o anti-inflamatório, os corticoides, inibe a transcrição de gene da ciclooxigenase 2, que é a enzima presente na inflamação. Com isso, diminui a resposta inflamatória. Então, é um exemplo. Ok? Muito bem. E aí, gente, eu quero saber de vocês como é que tá até agora. Receptor, tudo bem? Tudo bem. Para mim, tranquilo. Beleza. Porque esse assunto de dinâmica nós matamos. Ok? Matamos. E eu disse que na próxima aula a gente ia começar com o SNA. Então, gente, eu vou fazer uma introdução, tá? E vou deixar para a gente realmente começar a nossa próxima aula, tá bom? Vamos lá. Vocês tiveram já em fisiopacto sistema autônomo? Sim, Acredita, né? sim, Oi? Desculpa, eu não ouvi. sim. Sim. Então, vocês viram o simpático e viram o parasimpático, certo? O sistema nervoso autônomo, ele tem uma interligação com o nosso SNC, evidentemente, ele começa aqui do nosso tronco encefálico, né? Desce pela a medula e suas fibras saem da medula em direção à periferia, né? E eu vou tendo os pares de nervos, né, que vão saindo e vão para a periferia. As fibras simpáticas, elas saem a posição do tórax até a posição lombar. A gente chama que são fibras tóraco-lombares. Já as fibras parasimpáticas são fibras crânio-sacral. Sai aqui do crânio e sai do sacro, né? E vão para a periferia. Bem, apesar delas, essas fibras terem a sua origem a nível central, mas o efeito que nós percebemos é a nível periférico, né? O simpático e o parasimpático, eles refletem a ação periférica. E eles são os responsáveis por manter a homeostase, né? Pode-se dizer assim. As duas fibras sempre vão estar em equilíbrio, né? Controlando as nossas funções fisiológicas. E isso daí é importante, né, para o controle do nosso dia a dia. Bem, em se tratando de um sistema nervoso, né, o autônomo, como o próprio nome diz, ele age independente de nossa vontade, não é? Ele é autônomo. Ele age por conta própria. Vamos supor, o sistema é simpático, ele controla a frequência cardíaca, né? Ele aumenta a frequência cardíaca. Nós não conseguimos interferir nisso, né? Vou falar, eu quero agora ter um ataque. Vai, coração, aumenta.
Não, não, agora diminui, vai, diminui. Você não consegue fazer isso, né? Está fora do nosso alcance. Então, isso que a gente chama de autônomo, né? Ele tem a sua autonomia, ele age independente. Bom, os sistemas, eles têm os mediadores, né? Um sistema é nervoso, uma fibra é nervosa, para provocar um dado efeito, ele precisa estimular algo, um receptor, e para estimular precisa liberar um mediador, né? E aí, então, é que vai haver a diferença entre o simpático e o parasimpático. O simpático, o nosso mediador, quem é? Vocês lembram? Perdão, professor, não ouvi. O mediador do sistema simpático, quem é? Eu tô tentado para falar adrenalina. Tentando lembrar. Mediador químico, né, professor? O simpático, quem é? Eu não sei se eu tô certo, mas é acetilcolina? Não. Simpático, não. Adrenalina. Quase. Noradrenalina. Noradrenalina. A sorte de vocês é que nossa aula é online. Porque senão eu já estava dando uns beliscão já, uns uns beliscões aí. Mas vai beliscão online. Vocês. O mediador simpático, noradrenalina. O mediador parasimpático, quem é? Já falaram aí. Adrenalina? Não. Acetilcolina. Aí é acetilcolina. 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 Muito bem. Então, simpático, noradrenalina. Parasimpático, acetilcolina. Muito bem. Gente, se o sistema simpático tem um mediador, que é noradrenalina, a nora precisa se ligar a receptores para produzir efeito. Certo? O parasimpático, a mesma coisa, vai precisar se ligar a receptores. Então, simpático, mediador noradrenalina, receptor alfa e beta. São os dois receptores do simpático. Ok? Alfa e beta. Depois a gente vai ver que existe o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Mas por enquanto, alfa e beta. O parasimpático também tem dois receptores: muscarínico e nicotínico. Tá? Na grande maioria, os receptores são muscarínicos. E a gente vai ver que existe o M1, M2, M3, M4, M5. Tá? Bom, tudo bem. Gente, para o simpático aumentar a frequência cardíaca, ele precisa o quê? Precisa ter um estímulo simpático, liberar o mediador, que se liga ao receptor que está no coração, e aí gera taquicardia. Ok? Simples assim. Muito bem.
Existem algumas diferenças entre simpático e parasimpático, com relação a efeito, a ação, essas coisas. Eu disse que, normalmente, o simpático e o parasimpático, eles trabalham juntos, né? Para manter um ponto de equilíbrio. Normalmente, o que um faz, o outro faz o inverso. Então, se a nível de coração o simpático aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático vai fazer o quê? Diminuir a frequência cardíaca. Só assim a gente vai ter um equilíbrio. Ok? Agora, o simpático é um sistema que a gente pode se dizer assim, é um sistema de ativação. E o parasimpático é um sistema de recomposição. Bom, se o simpático é um sistema de ativação, eu tenho um período em que eu preciso ser mais ativado do que recomposição. Que período que vocês acham que eu preciso ser mais ativo? Em termos de horas do dia? Márcia, o microfone está bloqueado. No dia, de dia. De dia, não é? Então, existe uma prevalência de ação simpática durante o dia. E existe uma prevalência da atividade parasimpática durante a noite. Né? Então, de dia eu tenho mais ativação e à noite eu vou ter a minha recomposição. Certo? O simpático, ele tem a característica que as fibras simpáticas, elas estão praticamente todas interligadas por um sistema de gânglios que fazem com que todas as fibras fiquem interligadas. Então, quando eu tenho um estímulo simpático, eu tenho todos os estímulos ao mesmo tempo. O parasimpático não, são fibras individuais. Então, a ação dele também é individualizada. Um exemplo bem simples, né, para a gente entender. Quando você leva um baita de um susto, o susto é um estímulo simpático, né, porque o susto vai te preparar para um estado de fuga, né? Então, isso é simpático. O que acontece com você quando você leva um susto? A primeira coisa, os seus olhos ficam desse tamanho, né? Midríase. O coração acelera, você vai sair pela boca. Você fica branco, pálido, tá? A respiração, você fica o quê? Ofegante, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Concorda comigo? Tudo isso junto. Pá! Eu fico com tudo isso no mesmo tempo. Então, isso é um tipo de efeito simpático. E para cada efeito tem a explicação fisiológica. Isso que é interessante, né? É gostoso da gente ver. Por que eu tenho midríase, o olho abre? Porque eu preciso o quê? No susto, na fuga, eu preciso ampliar o meu campo de visão. Eu preciso ver para que lado que eu fujo, né? Só que para mim ter uma fuga ou uma briga, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter energia. Então, eu preciso ter mais sangue aonde? Nos meus músculos. Por isso que eu tenho uma vasoconstricção periférica, tirando esse sangue que está aqui, a periferia, e mandando ele para onde?
para os músculos. Daí, então, o coração precisa acelerar para mandar esse sangue rápido. Só que não adianta mandar só o sangue, ele tem que mandar o oxigênio junto. Então, aumenta também, né, a ventilação respiratória para mandar mais sangue, mais oxigênio e tudo rápido. Tá dando para entender a reação fisiológica? Então, isso, né, é uma ação simpática. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Aí você percebeu que, ufa, só foi um susto, não era nada. Eu não preciso correr, eu não preciso brigar, só foi o João Vitor que estava atrás da porta para dar um susto. Ai, começa a tremedeira, professor. Sim. Tudo bem. É que eu tenho mania de fazer isso. Bom, será que todos esses efeitos que você teve, tudo junto, também vai sumir tudo de uma vez? Não. Não vai. Não vai. Né? É até comum, você olha para a pessoa e fala, você já está com uma corzinha melhor, né? Você melhorou já a cor. Ela fala, mas eu ainda tô ofegante, o coração ainda está acelerado, né? Aí daqui a pouco você fala, a respiração já melhorou, mas o coração ainda está acelerado, está batendo forte. Então, o retorno para o seu estado fisiológico vai ser o quê? Cada coisa no seu tempo. Isso, a recomposição é feita pelo sistema parasimpático. Então, a ativação simpática, tudo junto, pá, no mesmo tempo. A recomposição é parasimpática. Beleza? E existem alguns sistemas que existe predomínio de uma das fibras. Como, por exemplo, o sistema vascular. O predomínio é simpático. Eu não tenho inervação parasimpática em vasos. Só tenho o simpático. E ele faz vasoconstricção. Por isso que, quando eu quero uma vasodilatação, eu preciso bloquear o simpático. Ok? A nível gastrointestinal, o predomínio é parasimpático. É parasimpático. E o parasimpático aumenta as contrações e as secreções. Tá? Por isso que uma dor de barriga é pior que hora? De madrugada. Né? De madrugada é terrível, dá aquela dor, aquela cólica, e corre, porque senão o negócio fica feio. Porque o parasimpático está predominando durante a noite. Certo? A cólica menstrual tende a ser pior à noite, porque o parasimpático que faz a contração também é uterina, a renal, a intestinal, por isso que todas essas cólicas de noite é pior. Certo? Quem tem asma, bronquite, qual é a pior hora para crise? De madrugada. De madrugada. Porque o parasimpático faz broncoconstricção, o simpático faz broncodilatação. Então, de madrugada, para quem tem asma, é pior. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Sim. Então, em cada um desses órgãos, né, o pulmão, o intestino, o coração, o vaso, existe
uma inervação. Existe lá um receptor. E o receptor vai fazer um tipo de efeito. E aí que a gente entra com os nossos fármacos, se ligando a esses receptores, para estimular ou para bloquear. Certo? E aí, então, tá? Os fármacos que agem a nível de simpático, os fármacos que produzem a mesma ação do simpático. Então, são fármacos que se ligam aos receptores, tá? Receptores do simpático, estimulando os receptores. Então, estimulando alfa ou estimulando beta. Eu falo que são fármacos simpatomiméticos. Fármacos simpatomiméticos são fármacos que têm a mesma ação do simpático. Ok? É comum, tá, você pegar bulas de medicamento e você vai ver, essa amina é uma amina simpatomimética. Opa! Então, ela vai imitar o simpático, tá? Só que o simpático, né? Qual que é o mediador dele? Noradrenalina. Adrenalina, adrenérgico. Então, simpatomimético é a mesma coisa que adrenérgico, tá? Então, a gente vai trabalhar mais com o termo adrenérgico. Então, se falar o fármaco adrenérgico, você já sabe que é um fármaco que está agindo no simpático, estimulando, fazendo o mesmo efeito do simpático. Ok? Do mesmo jeito que tem o fármaco simpatomimético, adrenérgico, tem também o fármaco que bloqueia a ação do simpático, que bloqueia o receptor. Aí é o fármaco simpatolítico. Lítico de lise, de quebra, está quebrando o efeito simpático, né? Ou simplesmente é um fármaco antiadrenérgico. Então, simpatolítico ou antiadrenérgico. Ok? E a mesma coisa para o parasimpático. O que tem a mesma ação parasimpatomimético ou simplesmente colinérgico. Por que colinérgico? Porque o mediador químico do parasimpático é acetilcolina. Então, colinérgico. A gente vai trabalhar, evidentemente, mais com esse termo, colinérgico. Então, colinérgico é o que faz o mesmo efeito do parasimpático. O fármaco que bloqueia o parasimpático é o parasimpatolítico ou simplesmente anticolinérgico. Ok? Então, é isso que nós vamos ver na farmaco. Nós vamos trabalhar com fármacos adrenérgicos e antiadrenérgicos, fármacos colinérgicos e fármacos anticolinérgicos. Beleza. E para a gente falar desses fármacos, nós vamos ter que saber antes, né? Aonde eu tenho alfa, aonde eu tenho beta, e o que o alfa faz, o que o beta faz, aonde eu tenho o muscarínico e o que o muscarínico faz. Só assim que eu vou compreender e entender a ação desses fármacos. Não se preocupem, que é coisa simples, a gente vai vendo com calma. Não é tão simples assim, mas a gente vai vendo. Certo, gente? Um detalhe, gente, não deixa para ir vendo as nossas aulas, as nossas coisas, perto da prova não, tá, gente? Vai vendo, vai lendo, porque
A farmacologia, vocês vão ver que é muita matéria, tá? E vai entrar agora em fármacos, e aí o volume, tá, de matéria é muito grande. Tá bom? Não é para assustar, não, tá? É só para avisar mesmo, tá? Professor, eu tenho uma dúvida relacionada a fármaco. Não sei se tem a ver muito com o que o senhor deu agora, mas é que assim, por exemplo, a gente estava na aula de fundamentos e ele estava falando sobre o paciente estava em jejum, ele ia entrar no centro cirúrgico. E aí ele tomava captopril. Ele tá em jejum, ele pode tomar captopril ou não? Pode. Pode. E outra coisa também. Uma vez eu fui fazer exame. Agora, por que ele pode? Porque o captopril é um fármaco ácido, tá? Em jejum, o pH também está ácido, tá? Eu fui fazer exame de sangue e eu tomo em jejum remédio para hipotireoidismo. E aí, na época, eu tomei e fui fazer o exame de sangue. E aí, a mulher não deixou eu fazer o exame de sangue, que ela disse que eu tinha tomado remédio. Aí, eu posso ou não posso tomar o remédio? Depende o exame, né? Porque isso você tomar, você pode comprometer o resultado. Então, vai depender do exame, tá? Mas, vamos supor, se for um exame para avaliar o estado do hipotireoidismo, eu acho que você tem que tomar, né? Porque o médico ele tem que saber se o remédio está controlando ou não. Agora, não sei que exame que você fez, né? Eu também não lembro, faz bastante tempo que eu fiz. Mas, assim, em geral, eu sempre vou sem tomar. Porque já virou costume. Até depois eu fui perguntar pra médica, ela falou que era bom eu ir sem tomar. Mas depois eu fiquei em dúvida, sabe? Se fazia sentido eu ir tomando ou não. Porque Interessante. alguns medicamentos pode interferir, sim. Porque a dosagem, né, se você toma antes, ela pode dar um pico, né, e tá mais alta do que pode ser o representado. Então, alguns medicamentos a gente pede para não tomar mesmo. Entendi. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida do que a gente comentou sobre hoje? Eu vou parar a gravação, tá?